funcionando bem, a gente precisa mudar um livro, vamos escrever um livro junto? Foi o que eu mandei para ele. Eu não sou ninguém, ele é Ricardo Reis, professor da London School of Economics. Se um dia ele ganhar o Nobel, ninguém vai ficar surpreso. É uma pessoa muito importante. E ele me deu o não mais bonito que eu já ganhei na vida. Eu fiquei tão feliz com o não que eu acho que seria mais ainda do que o sim. Ele foi tão elegante, ele me disse que ele agradeceu, me disse que meu convite era muito gentil, mas que ele tinha tantos compromissos e que ele não era tão produtivo quanto os seus coautores, então ele já está sempre atrasado com os outros e não podia, portanto, assumir um compromisso. Foi tão bonito, o não dele foi tão bonito, que eu fiquei mais feliz do que o sim, até porque se ele fala sim, vai ter que escrever o livro, né? O que é um DSGE, então? Gostaria eu muito que fosse esse mundo que o Blanchard fala de 3 equações, o mundo que o Homer fala sobre 7 equações. O meu DSGE tem 40. São 40 equações, eu nem sei mais quantos parâmetros tem. Eu sei que está meio difícil de ver, mas a ideia é, eu tenho governo, banco central, banco público, empresas que produzem bens finais, empresas que produzem bens intermediários, alguém que fornece o capital, outros tipos de intermediários financeiros, famílias. O que é um DSGE? O DSGE, ele vem numa crítica do Lucas, que diz o seguinte, olha, o Robert Lucas que ganhou o Nobel, né? O que o Robert Lucas falava? Esses modelos macroeconômicos, modelos estatísticos que vocês usam são muito bacanas, mas no dia que as pessoas aprendem como eles funcionam, eles não servem para mais nada. Exemplo, um professor chega todo dia 15 minutos atrasado. Na primeira aula você chegou, ele tá chegando, aí o professor chega 15 minutos atrasado. Você não sabia, você ficou esperando 15 minutos. No segundo dia, o que acontece? A sala inteira chega 15 minutos atrasada, certo? Então você tinha um modelo de como as coisas funcionavam, só que as pessoas aprendem. Então tem que fazer a macro a partir de como as pessoas tomam decisão. E é daí que a gente criou a microfundamentação da macroeconomia. Tudo bem. Como surge esse tipo de modelo? Eu assumo que os mercados todos são perfeitos. Todos os mercados são perfeitos. Se os mercados são perfeitos, variáveis nominais, moeda não tem efeito na economia real, é um tipo de teoria quantitativa da moeda para o curto prazo, para todos os prazos, de maneira dinâmica. Então, só choques reais, só choques tecnológicos, por exemplo, que é esses choques que vêm na cabeça dos macroeconomistas, né, que é a crítica do Homer. Só que a ciência não parou aí. Mas não parou mesmo aí. Aí tem a evolução para os modelos novos keynesianos, que é basicamente um modelo de ciclo de negócio real com preços rígidos. Porque se os preços são rígidos, a política macroeconômica tem efeito. Mas eu ainda tenho um agente representativo, eu ainda tenho um banco central que vai seguir lá uma regra de política monetária, eu tenho uma curva de Phillips, aquelas 3 equações aí, S, PC e MR, funcionando. Parece, lendo esses textos, parece que a ciência ficou aí, ficou estancada dessa forma. O que o Ricardo Reis vai mostrar? Olha, se a gente pegar os novos PhDs que estão no job market, os principais, então, quando você termina o doutorado, você pode ir para o job market. Você está lá querendo mostrar o que você fez no seu doutorado e ver se alguém te contrata. Ele mostra vários exemplos que o pessoal da Review of Economic Studies selecionou. Eu trouxe 2 aqui. 2 recém-PhDs que vão dizer o seguinte, olha, um deles está analisando quão eficaz é a política econômica, considerando, por exemplo, modelos com rigidez de preços, mercados financeiros incompletos, ou seja, um monte de coisa, um monte de desajuste em relação a modelos perfeitos, que não justifica você dizer que todo mundo faz modelo DSE com mercados perfeitos. Quando a gente olha o número de papers publicados em macrofinanceira, que é uma das minhas áreas, macrofinanceira, tem crescido muito, especialmente depois da crise. Ou seja, veio a crise, a gente tem aquela famosa pergunta da rainha da Inglaterra, né? Vários economistas reunidos, ela chega e faz uma pergunta. Como ninguém viu a crise? Um monte de gente importante, ela faz essa pergunta, ninguém tem como responder exatamente. Algumas pessoas viram alguns desajustes, poucos de fato, mesmo gente importante e ortodoxa, nem mainstream, não ortodoxa, tinham vistos. Mas aí você tem, por exemplo, uma outra estudante, o Rubini é um, né, mas, que gritou... Das 10 ele acertou 12. Pois é, né, até relógio quebrado acerta 2 vezes por dia, né. Então, mas, por exemplo, Raghuram Rajan, que era do BIS naquela época, foi presidente do Banco Central da Índia recentemente, saiu por questões políticas, ele disse num seminário que estavam lá louvando o Alan Greenspan, que esse nível de endividamento e essa estrutura de produtos derivativos podia dar errado. Só que ele falou isso em 2004, quando estava todo mundo louvando o maestro das finanças internacionais, e era muito difícil, dentro do mainstream, criticar, porque a gente estava vivendo um período chamado Grande Moderação,
Nas economias desenvolvidas, o crescimento era estável e pouco volátil, e um crescimento interessante, a inflação era controlada, o mundo vivia esse céu de brigadeiro, né? A gente tem, por exemplo, outro trabalho que vai falar sobre como a política monetária pode afetar a economia quando eu considero que os ativos das famílias têm uma certa duração, uma atividade diferente, por exemplo, de ativos de bancos. E aí percebam o detalhe, você está indo em cada família diferente, que a gente chama de agentes heterogêneos, né? Eu estou considerando que algumas famílias fazem aplicações de longo prazo, outras de curto prazo. Veja o detalhe, a sofisticação do modelo como esse, para dizer que a gente só assume mercados perfeitos e que todo mundo é agente representativo. A ciência evoluiu muito depois dos modelos de ciclo de negócio reais, perdão. E não só evoluiu, como a gente teve a grande recessão. E de fato, a crise de 2008 nós não previmos. Mas nós não tivemos uma nova grande depressão. Poderíamos, nós tivemos a maior crise financeira desde a grande depressão, mas não repetimos o mesmo erro. Bernanke tem um texto em 2002 que ele fala: deflation, make sure it doesn't happen here. A deflação é um risco, e se esse risco voltar a assombrar os Estados Unidos, nós temos várias coisas que podem ser feitas. Vê o que o Bernanke fez, isso em 2002, no discurso dele. Vê o que o Bernanke fez quando era ele que estava conduzindo o Banco Central. Tudo que estava listado lá, exceto uma coisinha, porque ele falou que, além de tudo, a gente pode comprar dívida externa, só que comprar dívida externa gera um problema geopolítico, porque é o Banco Central dos Estados Unidos atacando uma moeda, e aí nós temos um caráter geopolítico importante a ser considerado, mas tirando isso, tudo que ele fez estava lá na receita de bolo. A gente aprendeu, nós conseguimos melhorar a nossa condição de ciclos econômicos, a gente tem ali esse período da grande moderação, esse controle da inflação, a instauração do regime de metas de inflação. É um tipo de arcabouço que agora a gente pode falar, cuidado, que a ideia desse seminário também é falar sobre política monetária. Em algum momento pareceu, isso começou com o Banco Central da Nova Zelândia, que você estabelecer uma meta de inflação poderia ser a melhor forma para duas coisas. Uma, atingir uma inflação baixa. Ou duas, dado que você chegou numa inflação baixa, como é que eu consolido esse novo tipo de inflação? O sistema de metas de inflação, e eu estou falando de algo que tem evidência empírica, tá? Não estou falando só de teoria por teoria. E ele fala assim, tudo bem, a gente não consegue prever, hoje nossa previsão é muito ruim. Tá bom, mas ela é ruim comparada ao quê? Você pergunta para um médico, eu vou ficar vivo daqui a 2 anos? Ele tem a mesma capacidade de responder essa pergunta do que um economista se o Brasil vai crescer daqui a 2 anos. Ele pode dizer, se você comer direito, se previsão condicional, vai pegar uma tábua lá de mortalidade, te dizer qual a probabilidade de estar vivo, se... Eles têm a mesma capacidade, diferente que o médico não vai no jornal falar se você vai estar vivo daqui a 2 anos, né? Então a gente fica lá expondo uma parte da macroeconomia, que aliás, mesmo quem faz previsão, não necessariamente quem está no jornal, essa é uma parte muito específica dos macroeconomistas. Então pode ser que a nossa capacidade preditiva seja ruim mesmo. Mas tudo bem. Porque, primeiro, a gente não está aí só para prever. E segundo, essa crítica vem da onde? Quem é que faz previsões boas mesmo? Algumas pessoas, sim, enquanto ciência. E o terceiro que ele fala, sabe qual pode ser o problema? O Carlos vai defender que o problema talvez seja porque a gente ensina os mercados perfeitos primeiro, no nível de ensino no pós-graduação, né? O pessoal aqui na graduação, em geral, no curso de graduação, então, por exemplo, o modelo de SLM está muito longe, não é por definição um modelo de mercados perfeitos. A gente ensina o ISLM, a gente ensina o ASAD, vocês vão aprender modelos onde os mercados não são perfeitos, portanto, política monetária, política fiscal tem efeitos na economia. Mas na pós-graduação, você começa com os modelos do mercado perfeito e, se der sorte, e se já tiver muita paciência, você vai ver modelos que os mercados não são perfeitos. E depois de mais ou menos 9, 10 horas derivando daquele negócio em sala de aula, conforme você faz em casa, o seu professor vai te contar que aquele modelo não explica a realidade. Isso é um curso de pós-graduação mainstream. Agora, para que você faz isso? Que é a história da comparação da Torre de Marfim. A ciência evoluiu tanto que eu até poderia deixar mais fácil um paper. Só que qual que seria o tamanho desse paper e o meu esforço para contar tudo o que você não sabe? A ciência, de alguma forma, qualquer uma delas tem um tipo de barreira. Você não consegue ler qualquer paper de qualquer lugar, a não ser que você só faça livros. Então, se eu quiser informar aqueles que estão, de alguma forma, e mesmo assim com livros não sei se tem espaço para tudo, mas se eu quiser informar de alguma forma a academia dos meus avanços, será que eu tenho, de fato, que simplificar tanto
a ponto de perder os ganhos que a matemática me traz, o que não significa defender que só se faça DSGE, o que não significa defender que só se faça modelos com matemática. Eu acho que tem espaço para tudo. Acho que a grande parte da crítica que eu considero que faz muito sentido é o apenas. Não vamos casar com um tipo de teoria, mas a gente vai jogar fora algo que evoluiu muito, que considera idiosincrasias de empresas, de famílias. Por exemplo, meu orientador tem um paper sobre consolidação fiscal. Países com maior desigualdade têm um impacto na economia muito maior quando o governo contrai os seus gastos do que países com menor desigualdade. Porque países com maior desigualdade fazem com que, quando o governo corta os gastos, eu empurro muito mais pessoas próximas da sua restrição orçamentária. Então, eu tenho pouca gente para carregar o piano fica mais pesado. Quando eu tenho países mais iguais, o governo corta os gastos, eu tenho menos pessoas sendo empurradas contra a sua restrição orçamentária, portanto, a gente carrega o piano com mais pessoas, que o piano fica mais leve. Esse tipo de sofisticação mostra como a ciência macroeconômica evoluiu muito. Feita essa consideração, essas duas apresentações que a gente colocou, o debate hoje passa por, tudo bem, e como é que a gente explica então que o Banco Central dos Estados Unidos imprimiu tanta moeda, mas tanta moeda, e a inflação não aparece? Como é que a gente explica? O debate está sendo feito agora sobre a nossa inflação é muito alta aqui no Brasil e as nossas taxas de juros continuam sendo altas. A gente está falando conjunturalmente baixas, mas já algumas pessoas têm levantado essa hipótese. Nossa taxa de juros é sistematicamente alta e a nossa inflação também. A ponto do André Rezende levantar a hipótese de que talvez a causalidade fosse ao contrário, de vir a cortar os juros para que a inflação pudesse cair. Então eu acho que era um pouco disso. Eu queria só fechar com uma coisa: se de fato a teoria macroeconômica tivesse pouca capacidade, pouco colamento, pouca relação com a realidade, nós não teríamos, por exemplo, empresas contratando tantos PhDs em macroeconomia quanto nós temos hoje. Não estou falando só do Banco Central, porque na época que eles escreveram esses textos, os bancos centrais eram os que contratavam mais. Mas vai ver hoje empresas na economia real contratando um monte de macroeconomista para poder juntar essa quantidade de dados que hoje está disponível para entender o mundo. Se de fato o que a gente faz não tivesse realidade, ninguém contratava a gente. Muito obrigado. Tem perguntas aí, pessoal? Observações, pontos de vista, essa teoria do MMT aí, começar a brincadeira. O Lara Rezende falou bastante aí, deu um pouco de frio na espinha. É muito heterodoxo. Só um pouco. Só um Bastante, pouco. para não ser. Até um amigo meu falou, vamos escrever? Eu falei, não, eu não tenho coragem de escrever batendo no Lara Rezende. Deus me livre, quem sou eu, não vou falar uma coisa dela. Mas era só ele pegar o que aconteceu quando o governo da Itália falou que não ia cortar o déficit. Você já vê o que acontece com o preço do yield dos bonds, e isso faz um crowding out effect no gasto do governo. Ou seja, falar que o Japão, a China, que tem o capital fechado, pode aumentar, isso não vai causar, vai ter mais crescimento, não vai ter eventualmente uma dominância fiscal, ok. Mas países como Itália e Brasil, você está comparando outra coisa. Eu acho que ele viajou aí. Essa ideia da moderna teoria monetária, né, é que é uma corrente que vem dizendo, olha, a responsabilidade do plano de emprego não é da política monetária, é da política fiscal, e a política fiscal pode, com qualquer nível de déficit, atingir o plano de emprego, que não precisa se preocupar, porque como o governo se endividar na sua própria moeda, então daí uma hipótese de endividar na própria moeda, não geraria um problema desde que eu não pressione os fatores de produção. Essa é a moderna teoria monetária. Né? Assim, em 140 caracteres, né? Pode ser um pouco mais sofisticado que isso. E, de fato, quando a gente olha a evidência, eu concordo 100%. Se fosse verdade, como é que você explica o Paul Volcker tendo que fazer uma política contracionista depois de uma expansão forte que veio na década de 70? Se eu pudesse, só com a expansão, estimular a economia, não teria esse surto inflacionário. Eu, particularmente, acho que essa moderna teoria monetária não é nem moderna nem monetária. Talvez teoria, mas não é nem moderna nem monetária. Talvez da Semana da Arte Moderna. Aí pode ser moderna. Alguma coisa parece que Tem uma amiga minha que fez doutorado no Unicamp, já lá da Nova York, lá.
Você é da Unicamp? Não, uma amiga minha fez doutorado lá. Foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa. Nada contra, pelo amor de Deus. Você Peluso, né? Então, foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa teoria. E agora eu perdi ali no que eu ia. Desculpa. Eu falei Peluso, ele já deu a cara. Não era aquele seminário? Isso. E aí, né, quando a Olivia me contou dessa história, eu falei, nossa, isso é muito heterodoxo essa ideia, né? Porque a relação é um pouco essa, né? Você pode entrar em déficit fiscal, porque se o governo se endivida na mesma moeda, mas ele também absorve essa moeda via impostos, né? Então a mecânica um pouco dessa teoria, que eu nunca estudei e nunca tinha ouvido falar, é um pouco essa. E quando a Olivia falou, André, tá uma discussão nos Estados Unidos sobre isso, você já ouviu? Eu falei, não, nunca ouvi falar disso. Inclusive é uma parte do Krugman que ele colocou nas páginas amarelas da Veja, que foi o erro do Temer de cortar os gastos do governo. Deveria aumentar mais ainda o gasto do governo, como se isso não puxasse a curva de juros. Falou, olha, o Temer errou, não sei se foi o Temer, depois da Dilma, sei lá. Ele falou do Temer. Foi na parte do Temer que você não deveria cortar os gastos, deveria aumentar, como se não batesse na curva de juros e trouxesse todo mundo para trás. Sim. E aí a esquerda falou, tá vendo? Até o Prêmio Nobel da Economia falou que tá errado, tem mais é que gastar. Que o Brasil deu munição pro cara. O Brasil é difícil até pro Prêmio Nobel da Economia. Só que eu queria chegar nesse ponto da Olivia, porque o Way, que é um dos principais autores dessa IMNT, ele foi fazer uma palestra na Unicamp, né? Conhecidamente heterodoxa e tal. E tem os vídeos na internet, ó. Até falei, vou assistir para poder discutir, mas assim, são algumas horas, então não ia dar. E a Olivia estava lá, ela assistiu, tal, depois os professores foram comentar, assim, e que eles chegaram na sala depois que o Ray foi embora, tá, e o Beluso falou assim, nossa, mas isso é estranho. Assim, para os heterodoxos, é uma coisa difícil de entender. Eu estava conversando isso com o João, porque no começo, quando a gente começou com o Rodrigo de fazer isso, a gente podia tentar entender um pouco isso e apresentar isso. Só que a gente já está treinado com uma certa forma de olhar e de enxergar a economia. E é um choque tão grande esse MMT que a gente simplesmente não vai ter tempo de fazer isso em uma semana, 2 semanas, né? Então, assim, até para os heterodoxos, essa teoria é bem aparentemente esquisita. É uma teoria, mas você já tem evidências empíricas que não vai. Não é assim. Só o fato de anunciar. Mas para eles a realidade está errada. O que vale é o que eu escrevi, não o que eu estou vendo. Mas é legal acompanhar esse debate no site da Bloomberg, até o João mandou esse link, porque é o Krugman e uma economista que é adepta do MMT discutindo. É legal, porque diferente do Brasil, a discussão é mais franca, né? Então eles pontuam, como você me explica isso? Eu te explico dessa forma, mas do meu ponto de vista eu posso entender assim. Então, assim, é legal de acompanhar. E educado. É educado. É outro nível. Não fica eu não sei se eles vão nesse pensar, mas numa economia como a nossa, onde a capilaridade do sistema financeiro, ou da riqueza, ou do que seja, não chega na base da sociedade, pensar em expansão monetária, ou que seja, como algo para forjar uma expansão, um crescimento, ele não acaba por exatamente o contrário, ou seja, ainda concentrar mais a renda em quem tem acesso a esse mercado? Porque é tudo muito interessante. Se eu estou pensando nisso que os senhores estão falando, numa economia já com uma capilaridade, com acesso aos mercados, digamos, mais ou menos igualitária em toda a sociedade. Numa nossa, que você tem aí 10 ou 20% do mercado com acesso e o restante ausente, você não acha que um mercado, uma ação nesses moldes mais heterodoxa, ela simplesmente acaba por ajudar a concentrar ainda mais, ao invés de efetivamente gerar na base? A política é heterodoxa. Eu acho. Certo. Eu acho que sim. Porque você tem impactos assimétricos, né? Você consegue suavizar a sua... Eu vou dar uma resposta e depois eu dou outra resposta. Você tem uma quantidade de agentes ricardianos muito menor na nossa economia do que teria nas outras, então eu não consigo suavizar ao longo do tempo esse meu ciclo de negócio, o que significa que eu acho sim que teria uma concentração. O que significa para quem não sabe o que são agentes ricardianos? Tem gente que tem acesso a crédito e, portanto, quando acontece uma coisa ruim, você simplesmente toma um crédito e suaviza a sua vida. Tem gente que não tem e, portanto, fica desempregado e, de alguma forma, tem que cortar gasto. Quando você tem uma parcela muito grande nisso, esse tipo de pressão, eu imagino
que possa jogar essas pessoas justamente contra suas restrições orçamentárias e na linha do desemprego. Quem consegue suavizar, aproveita essa expansão e aí eu concentro cada vez mais. E concentra mais ainda. E quando a gente concentra cada vez mais, aí eu vou pegar um paper de 81, então se é para criticar a macroeconomia, poxa, a macropolítica já está lá falando sobre isso, que quando nós temos, é um paper que o pessoal da ciência política adora, sobre o tamanho, sobre como racionalmente eu posso pedir um governo maior, né? Quando eu não consigo ter igualdade de oportunidade, por exemplo, via distribuições de produtividade de cada um dos indivíduos. Não tive oportunidade de estudar, não sou tão produtivo, logo não acesso as mesmas oportunidades. É racional e natural que eu peça um governo muito maior. Então, num espaço como esse, onde eu tenho uma desigualdade muito grande, e há evidência, inclusive, de que a desigualdade mina o crescimento econômico, e esse pode ser, inclusive, um dos canais. Eu acho, eu concordo 100%, eu acho que você, ao não desenvolver o sistema financeiro como poderia, e não cuidar do problema da desigualdade, especialmente de oportunidades, faz com que esse tipo de política possa sair pela culatra. Ele vai acabar concentrando mais. Inclusive, saiu um paper mês passado sobre o desenvolvimento do mercado financeiro e desemprego, que mostra essa evidência empírica de que países que têm um sistema financeiro muito mais desenvolvido têm uma volatilidade de desemprego menor, porque as empresas podem ir lá no mercado financeiro acomodar os choques que existem e, portanto, eu não preciso recorrer a mandar o indivíduo embora. Eu concordo, eu acho que o problema da desigualdade tem que ser atacado justamente pela potência e pela... Ou eu vou ficar só com a potência da política monetária, mas eu... Olha que bacana, poderia até jogar um impacto do BNDES aí como entupindo o canal da política monetária. Foi o que eu fiz na minha tese, expliquei a recessão 2014-16 com o BNDES. Faz total sentido isso, né? Você abre uma torneira e abre outro ralo. A quantidade de fecha a torneira e abre né? A diferença entre taxa Selic e taxa média para qualquer tipo de empresa. Assim, até para essa variação da Selic chegar realmente no seu custo de crédito ali e afetar a sua decisão de investimento. Qual o tamanho da prazo, variação? Exatamente. Né? Então, essa é uma questão para a gente discutir sobre política monetária no Brasil. A Mônica de Boer escreveu no Peterson Institute. Né? Ela é boa. Escreveu das borboletas. Posso fazer uma pausa institucional rápida? Aproveitar que você entrou num assunto assim que você, né, sideline. A Mônica de Boer não é sideline. Você é sideline. Não é sideline. Não, pessoal, só queria. Eu tenho uma reunião, assim, é terrível. Eu queria ter essa sensação quando eu era aluno, sabe? Nossa, vou ter que sair da sala de aula, sabe? E confesso que fico muito feliz, né, de ter essa sensação aqui, agora na escola que a gente trabalha, né? Quem me dera ter tido os senhores como professores, assim. Talvez pela idade, o Dumas talvez. Os demais eu acho que não seria possível, né? Só pra aproveita enquanto estou por aqui. Você diz vivo ou IBMEC? Não, vivo. Não, tudo bem. Do jeito que ele falou, ele está falando vivo. Eu diria o IBMEC, mas tudo bem. Não, eu só queria parabenizar os professores, o professor Nobuyoku, que sempre tem incentivado o trabalho entre os professores nos seminários, o professor André, que trouxe a proposta, o professor João, que aceitou a proposta, trabalharam juntos, o professor Walter, o professor Dumas, né, os professores que estão presentes também. Queria dizer que aqui a gente fez várias coisas raras. Primeiro, são vários professores conversando entre si, debatendo com cavalheirismo, eu diria. Então eu acho que isso é excelente, é brilhante. Assim, para mim é um sonho do que deve ser feito numa universidade. Os alunos presentes, eu me agradeço a presença de vocês. Eu vou embora, mas vocês ficam ainda. Tá? Eu só queria registrar, né, e agradecer e parabenizar pelo trabalho de vocês, que foi excelente. Tá? E parabenizar todos aqui, tá bom? Então é isso. Agora que eu vou... Esse ponto aqui, eu não sei se a matéria Demand supply, general dá para definir equilibrium aquelas model. 40 equações de 140 caracteres? fica para o presidente. Lineares, não lineares. Ele é um sistema, imagina programação dinâmica, não linear. Mas para encontrar isso, eu logo linearizo ao redor do equilíbrio
mas como são 40 variáveis no steady state, eu uso o método numérico em grande parte. Só como o MATLAB não deu conta de resolver tudo, eu resolvi uma parte à mão. E aí o que eu não conseguia resolver à mão, eu resolvi com o MATLAB. Então, são equações não lineares que são logo linearizadas ao redor do steady state. Então, eu pressuponho que os choques são pequenos o suficiente para que eu fique ao redor do steady state. Eu tenho tipo uma estabilidade lá é por óbvio, eu estou ficando ao redor. Eu não preciso nem dizer que eu volto no sistema, eu volto, né? Porque ele é um modelo de equações, é um modelo discreto. Então, eu posso voltar para o equilíbrio, né? Para o mesmo equilíbrio. Mas é um modelo de programação dinâmica. Assim. Você meteu a mão na massa ali ou tinha coisas prontas para... Eu pego um modelo que foi publicado no Journal of Monetary Economics, que é um modelo para explicar o quantitative easing, ou seja, a impressão de moeda, a injeção de moeda que foi feita pelo Banco Central. Eu mudo algumas coisas e faço que o nosso quantitative easing é o BNDES. O BNDES expandindo basicamente os seus créditos. Eu adapto as regras de política monetária, eu adapto algumas equações, então muita coisa é igual, fui lá e derivei igual, mas algumas coisas eu mudei a partir do que a literatura me mostrava e depois eu fui confrontar com os dados para ver se a prescrição do modelo ela era parecida. E de fato você conseguia mostrar mecanismos do tipo o corte dos gastos do BNDES tem um impacto contracionista no curto prazo, então você de fato consegue fazer com que eu caia. E eu também tenho uma evidência de que uma medida de produtividade ela é afetada negativamente no longo prazo pelo gasto do BNDES, ou seja, o BNDES está financiando, minha hipótese, minha tese, é que o BNDES está financiando empresas que não teriam oportunidade se o mercado fosse privado, logo tem um tipo de seleção adversa, e quando tem tipo de seleção adversa, quando se manifesta, e no segundo momento, o tipo de projeto que está financiando é um projeto de baixa qualidade, que não sobreviveria no mercado, e portanto a produtividade total dos fatores cai ao longo do tempo. Desperdício de recursos. Com desperdício de recursos, porque eu estou financiando muita gente que não precisa, ou que não teria dinheiro porque tem maus projetos. Mas para explicar isso tudo, eu ponho várias decisões. As famílias escolhendo quanto consumir, quanto consumir e poupar é a mesma coisa, né? Um é o menos o outro. As empresas, quanto contratar, como precificar, os bancos emprestando e se preocupando com o risco moral na hora que eu empresto, então tem a probabilidade de não pagar, como é que eu lido com isso, e assim vai. Assim, tem cada um dos setores, o DSE ele é um modelo de equilíbrio geral, vários setores sendo incorporados, dinâmico, então tem as coisas ao longo do tempo, não como a gente mostra na faculdade para vocês, coisas estáticas, e estocástico. Eu tenho um choque aleatório qualquer, e esse choque aleatório faz com que as pessoas tomem decisões, e eu vou entendendo como que cada um dos agentes vai tomando decisões a partir desse choque, que é a crítica. Da onde que vem esse choque? O meu choque foi o choque do BNDES, ele é um pouco mais extangível. No segundo paper da minha tese, é um choque que vem do câmbio, para explicar o México. Mas tem choques de tecnologia que, de fato, o que é tecnologia? O que é um choque tecnológico? É meio estranho. E o Homer vai muito nisso, assim, né? Que nem tudo você consegue ter esses choques, nem todos com uma representação microeconômica, né, João? Uma das críticas dele é, pô, a suposta vantagem do DSGE é que é uma macro microfundamentada, isso é muito bom. Até o Blanchard fala assim, bom, se eu não partir de um modelo microfundamentado, eu vou partir de onde? Né? Que é uma pergunta muito boa. Imagina que, por exemplo, você vai estudar o fim da zona do euro. Cadê a econometria para estudar isso? Não tem fim da zona do euro passado para saber como as coisas aconteciam. A gente já teve áreas monetárias na Ásia, mas não tinha dado, porque isso é século passado, no outro século, faz, não tem econometria. Você vai lá na teoria e vê o que a teoria prescreve. Supostamente modelando de maneira honesta, né? Mas assim, é a partir daí. Você não consegue com econometria, né? Desculpa. Não, é isso aí. É isso aí. Essa crítica essa questão do Homer, né? Tudo bem que é microfundamentado, mas como que você justifica um choque se não é necessariamente uma variável econômica que eu consigo enxergar? Que você falou, bom, no BNDES, beleza, consigo enxergar do ponto de vista econômico, ela é bem definida. Eu até mas acho, todas eu acho que a ciência devia estudar os choques agora. Assim, a gente já sabe como lidar quando tem um choque. Vamos estudar o choque. Como que a gente identifica esse choque? Que é o problema, inclusive um desses papers estava lá, né, que são questões de identificação.
como é que, por exemplo, como é que você identifica um choque de política monetária? É um trabalhão. Então, assim, a taxa de juros subiu, então a inflação vai cair. Ok, vai modelar isso econometricamente. Como é que você sabe se ela subiu e causou, foi consequência das... Não é uma coisa muito fácil de saber o que é um choque de política monetária. Mas eu acho que o ponto, que é uma crítica antiga para a economia, né, desde o século passado você já tem isso, que é para vocês que são alunos, né, para quem é de ADM aqui, essa discussão é fundamental, porque é que ambiente de empresas que vocês vão atuar, né? Qual que é a perspectiva do crescimento da economia brasileira e que ambiente de investimento, de mercado de trabalho, de potencial de crescimento. Para os economistas é um dos cores de discussão, né? Porque a gente discute macro, a grosso modo. Bom, o que faz a minha economia crescer ao longo do tempo é a minha produtividade, mas eu tenho que coordenar a minha demanda agregada em torno de um equilíbrio ali de inflação e crescimento, e isso eu uso política fiscal, política monetária, é isso, né? E se algumas discussões de que a política monetária no Brasil não são efetivas por diversos aspectos, bom, isso é um ponto de discussão fundamental para vocês aí, né? Para quem vai ser economista tanto de banco quanto do setor privado ou mesmo seguir uma carreira acadêmica, essa é uma pergunta que a gente tem que responder e que ainda não está muito bem respondida, né? Tem essas hipóteses, bom, tem muito crédito subsidiado, né, que isso vai dificultar um choque na minha taxa Selic que chegue no meu mercado de verdade, ou quanto que isso impacta pela bancarização, enfim, ou quanto que é esse desequilíbrio entre taxa Selic e taxa média de mercado. Então, tem muita coisa para estudar em relação a isso, né? Pelo menos acho que na evolução nossa, aí uma coisa que o Brasil está um pouco mais resguardado é dos choques cambiais, né? Tendo uma reserva ali, pelo menos esse é uma coisa que a gente viu nos anos 80 principalmente, anos 90 um pouco, e que pelo menos essa é uma preocupação um pouco menor hoje, né? Talvez entender um pouco mais essa dinâmica seja fundamental. Agora a discussão é se o tamanho da reserva não está acima, né, do que poderia ser necessário. Eu particularmente tenho umas reservas a como essa conta é feita, porque normalmente como é que essa conta é feita? A FMI faz assim, o Banco Mundial faz assim. Eu tenho alguma métrica de quantos meses eu consigo financiar exportações, importações. O rule of thumb é 7 meses, que é o ideal. Isso. 7 meses. 7 Mas- meses é o regra de bolsa. Isso. Mas assim, se a reserva cambial ela é feita para conter uma crise, o que importa não é a minha importação. O que importa é conseguir combater o trader que vai atacar a minha moeda. Então, eu pior, preciso tem um ter. erro que eles usam o investimento de portfólio que está lá dentro. Só que esquece que a gente vai embora. A minha avó pede dólar, Isso. ela não é investimento de portfólio. Tem que olhar o M2. Esses caras são bons. Então, eu não sei se ela é tão baixa assim. Eu não sei se a gente está muito. Se a nossa necessidade de reservas internacionais é tão mais baixa. Porque quando está tudo calmo, é fácil. De bolagem da Não, pode- 4,5. não, Tudo bem, mas aí a nossa família querendo comprar dólar já é um Inteiro, ataque. você fala? Isso. Não, mas assim, o que eu estou argumentando é na hora que tem uma crise, vem um ataque especulativo. Se a gente tem a reserva grande, eu consigo conter. Mas o que importa não é conter importação. O que importa é conter o cara que quer me atacar. Em dezembro de 2008, a gente Isso não vai adiantar o tamanho da moeda para conter. Mas se de reduzir vai ficar pior, né? Não, mas Não, reduzir mas eu fica concordo, pior. eu concordo.